Olá, eu sou o Dr. Henrique Ribeiro, cardiologista intervencionista aqui do INCOR, e estou aqui agora no site do Triple I para discutir alguns aspectos importantes, relacionados ao tratamento transcatéter de pacientes com disfunção de bioprótese valvar mitral. A gente sabe que cada vez mais no mundo todo se utiliza mais prótese biológica em relação às próteses mecânicas, de tal sorte que numa média aí de 10 a 15 anos a maioria dessas próteses biológicas vão degenerar e esses pacientes acabam sendo necessário o tratamento novamente então dessa disfunção de bioprótese. E muitos desses pacientes já com uma idade avançada, muitas comorbidades, e foi dentro desse contexto então, mimetizando aquilo que já era feito para a posição aórtica, que foi desenvolvido esse procedimento. Então o objetivo é apresentar um caso rápido da vida real, e reforçar alguns aspectos importantes na avaliação, seleção desses pacientes para valve-in-valve mitral e um pouco de resultado clínico. Então eu inicio o caso típico de uma paciente do sexo feminino de 72 anos com antecedente de febre reumática admitida por insuficiência cardíaca classe funcional 2/3, e nesse antecedente prévio dela foi feita inicialmente em 2012 uma troca de válvula mitral por uma prótese biológica, na época, como eu falei, por febre reumática, e mais recentemente, há cerca de 3, 4 anos, já tinha sido feita uma nova retroca valvar mitral por uma prótese de tamanho 29. Então já 2 cirurgias prévias. Além disso, ela era anticoagulada por conta de uma FA crônica, dislipidêmica hipertensa e também um hipotiroidismo. O eletro de base com ritmo de fibrilação atrial, uma sobrecarga de câmaras esquerdas, e na propedêutica claramente um sopro diastólico em Rufflar em posição mitral, e também um sopro sistólico tricúspide, com insuficiência cardíaca direita, incluindo fígado aumentado, estase jugular. Então uma propedêutica aí de uma estenose mitral importante. De fato, quando essa paciente foi submetida então a um ecocardiograma para melhor avaliação, vejam aqui, a gente consegue ver claramente o espessamento desses folhetos, calcificação, sendo que 2 deles estão completamente imóveis, com uma também regurgitação central, uma área de 0,6, gradientes bastante elevados, de 18/8, uma PSAP de 68 e uma insuficiência tricúspide importante. Então esse é um caso típico, paciente já com 2 cirurgias prévias de troca valvar, e a gente percebe então agora uma reestenose relativamente precoce, após mais ou menos 4 a 5 anos dessa retroca valvar mitral. Então é dentro desse contexto, como eu falei para os senhores, que surgiu essa possibilidade de fazer o chamado valve-in-valve mitral, ou seja, eu aproveito o arcabouço, entre aspas, dessa prótese cirúrgica disfuncionante, para fazer esse procedimento do valve-in-valve. Existem alguns pacientes que fizeram plástica mitral com a colocação de um anel mitral. Nesse caso, para a realização do procedimento transcatéter se utiliza então o termo de valve-in-ring, ou seja, a gente aproveita esse anel cirúrgico que foi colocado para fazer o procedimento transcatéter. E esse procedimento do valve-in-valve mitral, ele se iniciou utilizando o acesso transapical durante muitos anos. Ainda hoje se utiliza esse acesso transapical, que acaba sendo um acesso mais invasivo, cirúrgico, mas com excelentes resultados. Foi utilizado durante um período o acesso transatrial, que caiu em desuso pela dificuldade de acesso, sangramento, etc. Então hoje é pouco realizado. Durante um período inicial se fez o acesso transeptal, mas por acesso transjugular, mas também com muita dificuldade técnica, e hoje, sem dúvida, o acesso mais utilizado e mais difundido é o acesso pela via transeptal. Então se faz uma punção venosa
né, como se fosse um cateterismo, se acessa o átrio direito, se faz uma punção transeptal, um método muito utilizado para oclusão de leak paravalvular, para a realização, por exemplo, do MitraClip, né, em válvula nativa, com insuficiência importante. Então, mimetizando isso, se faz então esse acesso transeptal, que hoje é, sem dúvida, o acesso mais utilizado. Em relação à parte técnica, né, é importante ressaltar que a gente tem alguns aplicativos, né, tanto na Google Play quanto na App Store, tanto para o valve-in-valve aórtico quanto para o valve-in-valve mitral. Tem também o Vivid Calculator, né? Então, através desses aplicativos, sabendo qual que é a prótese cirúrgica que foi colocado naquele paciente especificamente, a gente tem como saber qual que é a prótese transcatéter mais recomendada, né, naquela situação clínica, né? Então, com isso a gente consegue fazer um planejamento muito adequado. E sem dúvida, né, desde que a função renal permita, a realização do valve-in-valve, a gente também faz uma angiotomografia, né, geralmente na fase sistólica do ciclo cardíaco, assim como é feito para a TAV, né, diferente, por exemplo, da angiotomografia para a avaliação de coronária, né, que é na fase diastólica do ciclo. Então vejam aqui que claramente a gente consegue avaliar muito bem, né, o diâmetro desse anel da prótese cirúrgica, né, corroborar os achados, né, da descrição cirúrgica e do aplicativo, né? Então a gente soma todas essas informações, né, para poder então calcular o tamanho da prótese transcatéter que vai ser utilizada. E tem um outro detalhe que é muito importante, que é uma complicação que pode acontecer no procedimento, que é a obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. Porque, claro, né, eu estou mantendo aquela prótese cirúrgica ali em posição, e a hora que eu coloco a prótese transcatéter dentro, há um deslocamento do folheto da prótese cirúrgica, né, em direção à via de saída do ventrículo esquerdo, e se essa via de saída for muito pequena, né, eventualmente esse folheto pode deslocar. E vejam aqui nesse estudo muito importante, né, publicado já há alguns anos, vejam que naqueles pacientes que têm a obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, vejam que reduz muito o sucesso do procedimento, mortalidade de quase 1/3 desses casos. Muitos tiveram uma necessidade de conversão para cirurgia aberta, né? Então realmente é uma complicação bastante temida. Felizmente ela é rara no valve-in-valve, ela é um pouco mais frequente no valve-in-ring, né? Porque no valve-in-ring você não tem os postes da prótese cirúrgica para proteger essa via de saída. Então, mas é uma complicação que pode acontecer. E aqui um diagrama que explica, né, a ocorrência dessa complicação. Então vejam aqui que o deslocamento, né, desse folheto da prótese cirúrgica em direção à via de saída que vai obstruir essa via de saída. Então foi desenvolvido, né, uma variável que é a nova via de saída do ventrículo esquerdo. Isso também pela tomografia é possível estimar quanto que é essa nova via de saída. Então vejam aqui que é plotada na tomografia a prótese transcatéter que vai ser implantada, e aí no nível do deslocamento desse folheto, né, se calcula então essa nova via de saída que vai ser formada naquele paciente individualmente. E essa área da nova via de saída do ventrículo esquerdo é um parâmetro que prediz com uma acurácia muito grande, né, de quase 0,98. Então vejam que naqueles pacientes em que essa área da nova via de saída é abaixo de 170 milímetros quadrados, né, tem uma sensibilidade, uma especificidade muito alta para a ocorrência dessa complicação. Existe um gray zone entre 170 e 200 milímetros quadrados, né, que a gente pode usar outros parâmetros, e acima de 200, né, é realmente bastante seguro a realização do procedimento. E por fim, né, a gente tem muito utilizado também, né, na ausência às vezes de software dedicado, de experiência, a gente pode calcular a distância, né, do septo interventricular até o anel da prótese mitral, e quando essa distância ela é
menor do que 17,8 milímetros, a gente arredonda para 18, então menor do que 18 milímetros tem uma chance maior da ocorrência dessa obstrução da via de saída, e quando ela é maior do que 18, em especial acima de 20 milímetros, também é bastante seguro realizar o procedimento. Como eu falei, complicação rara, menos de 5%, estudos 2, 3, 4%, mas esse planejamento periprocedimento pode nos ajudar então a selecionar melhor esses pacientes. E os resultados clínicos, então, numa série inicial do INCOR, que foi até a tese do colega Leonardo aqui da instituição, a gente avaliou a prótese Novare da Braille, né, expansível por balão, pelo acesso transapical. Esses foram os primeiros 50 casos realizados com essa técnica, com resultado bastante interessante, sucesso de procedimento de quase 98%, né, e esse sucesso agudo também foi mantido no segmento de um ano, né, então mostrando que pode de fato ser uma estratégia, né, a reoperação, né, o redo cirúrgico convencional. Posteriormente, né, nós mostramos até numa série consecutiva de casos que até o valve-in-valve mitral poderia ser feito em concomitância com a abordagem aórtica, né? Então a gente fez alguns casos consecutivos, tanto valve-in-valve aórtico quanto TAV aórtica, né, em prótese em válvula aórtica nativa, né? Então se fazia o valve-in-valve mitral e o procedimento aórtico, né, mostrando que de fato pode ser uma alternativa. Essa experiência, né, que faz parte da tese do Dr. Pedro Nix, publicada no Arquivos, da experiência inicial pelo acesso transeptal no Brasil, né, foram casos consecutivos, 17 casos colecionados também publicados no Arquivos brasileiro de cardiologia, mostrando então nessa coorte, né, a maioria era estenose, né, de prótese, estenose de prótese mitral. Então vejam que foi um sucesso bastante grande do procedimento. Vejam que muitos dos pacientes extremamente sintomáticos, e no segmento de 162 dias foram 2 óbitos, e grande parte dos pacientes estavam em classe funcional 1 e 2, e um quarto deles tiveram uma readmissão por insuficiência cardíaca, uma mediana de tempo de internação de 7 dias. Então mostrando que mesmo nesses pacientes na nossa realidade, né, muito graves, muitos com várias cirurgias prévias, né, foi factível a realização do procedimento de valve-in-valve mitral pela via transeptal. Mais recentemente, esse outro autor publicou no European Heart em 2018, né, mostrando que no segmento de um ano, né, a taxa livre de mortalidade para o valve-in-valve mitral foi de 14%, uma mortalidade de 30 dias ao redor menor do que 10%, então um resultado, né, para o valve-in-valve mitral também bastante favorável. Né? Nessa casuística, naqueles pacientes que tinham disfunção de anel cirúrgico, né, com válvula nativa e anel cirúrgico, vejam que a mortalidade foi um pouco maior, ao redor de 30% no segmento de um ano. Esse estudo importante mostrou que aqueles pacientes, né, que ao final do procedimento ficam com uma regurgitação moderada ou importante, foram os pacientes que tiveram a maior mortalidade, mostrando a importância, né, de otimizar o resultado e tentar realmente, durante o procedimento, evitar ficar com regurgitação paravalvular residual importante. De fato, vejam que na análise multivariada, né, a realização do procedimento com regurgitação ao final moderado ou importante aumentou 1,7 vezes a mortalidade. E nesse estudo também, de maneira interessante, né, tanto o valve-in-ring quanto o valve-in-mac, né, que é aquele paciente que tem aquela calcificação circunferencial, que se pode também fazer o procedimento transcatéter, foi pior do que no valve-in-valve, mostrando que de fato nesses procedimentos mitrais transcatéteres, aquele que tem o melhor resultado em longo prazo, de fato é o valve-in-valve mitral. Então, como conclusão, né, foi incorporado já na diretriz, na revisão das diretrizes brasileiras
há 3 anos, né, em 2020, o valve-in-valve, né, como classe 2A, nível de evidência B, como uma alternativa, né, ao tratamento cirúrgico convencional. Isso deve ser feito, então, principalmente, né, nesses pacientes de valve-in-valve, no valve-in-ring e no valve-in-mac, como eu mostrei, os resultados foram um pouco piores, né? Sempre que possível, o acesso transeptal é o acesso que tem um melhor perfil de recuperação do paciente, não tem toracotomia, não tem abertura de pericárdio, então a gente tem percebido isso na prática, uma melhor recuperação do paciente no pós-procedimento, né? E no planejamento é muito importante, sempre que possível, saber a prótese cirúrgica que foi colocada, fazer a angiotomografia na fase sistólica para o cálculo dessa nova via de saída ou na distância, né, da mitral até o septo, né? Então essa distância tem que ser maior do que 18 e essa nova via de saída idealmente maior do que 200 milímetros quadrados, evitar a regurgitação mitral, né? Então fazer uma boa seleção do dispositivo que vai ser utilizado transcatéter, se precisar fazer a pós-dilatação. Naqueles pacientes, por exemplo, que têm regurgitação, sempre fazer um eco transesofágico para descartar que esse leak não seja paravalvar, porque aí você precisa fechar o leak paravalvar antes de fazer, de preferência, o valve-in-valve, né? E evitar com isso também o mau posicionamento desse dispositivo. Então, eu queria agradecer então a oportunidade, né? E fico depois à disposição. Então, agradeço, né, a oportunidade, né? E lembrar, né, do nosso Instagram, @3i_incor, e o site, né, triplei.com.br. Um abraço a todos.